Inegável, Satoru Gojo revela sua nova expansão de domínio e sela Sukuna. Jujutsu Kaisen 227. Gojo e Sukuna seguem numa batalha insana com as suas expansões de domínio, onde cada um precisa alterar as regras da sua própria expansão contra o seu adversário. E já na sua terceira expansão de domínio consecutiva, Satoru Gojo finalmente consegue ganhar a vantagem contra Sukuna num verdadeiro xadrez 4D no capítulo 227 do mangá de Jujutsu Kaisen. Galera, estamos de volta com o mangá de Jujutsu e o hype no homem não para. Mais um capítulo que termina com o Gojo na vantagem. Eu quero saber como é que o Sukuna ele vai responder a isso. E olha, de todos os capítulos dessa batalha, esse foi o capítulo que mais deu trabalho para preparar o vídeo, galera. Mas como sempre, a gente vai simplificar ao máximo e explicar todos os mínimos detalhes para ficar fácil para todo mundo entender. Então fica até o final para não perder nenhuma informação importante. E eu já aviso para vocês que eu não recomendo acelerar muito esse vídeo não, porque senão vai acabar tendo que voltar um pouquinho, porque vai acabar perdendo alguma informação, algum detalhe importante, beleza? Quem já foi inscrito aqui no canal pode chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se você quiser ajudar na expansão desse canal, eu te convido a fazer parte dele se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo sobre a reta final do mangá e também sobre a segunda temporada do anime de Jujutsu, que tá logo aí, hein? Tá logo aí, então aproveita para se inscrever. Vamos lá então, galera. Todo mundo indo dormir. Vocês estão com preconceito com o Bruno Bandeira, é isso? Só porque ele é otaku? Vocês estão de preconceitozinho aí? Ah, que parada, hein? A gente viu no capítulo passado que o Gojo havia destruído parte do templo que reside dentro da expansão de domínio do Sukuna depois de isolar o Sukuna contra o próprio templo usando do seu brilho vermelho. E não só a gente como leitor, mas os próprios personagens teorizaram que talvez aquele templo fosse uma espécie de fraqueza da expansão do Sukuna. O Sukuna, em tese, teria criado essa condição de um alvo físico que pudesse ser destruído para que ele pudesse, quem sabe, aumentar a área de alcance da sua expansão. Mas nada disso foi abordado nesse capítulo, então pelo visto não passou de mera especulação, tanto da gente quanto do pessoal dentro do mangá. Né? E o Sukuna seguiu firme e forte, né, no começo desse capítulo. Vemos o Quando você acha que é um bagulho com o fato do Gojo ter sido capaz de usar a técnica reversa para recuperar a sua energia, as suas técnicas. O Yuta, ele diz que... Eu acho doido o fato do Bruno já ter ido no Flow falar de One Piece. Ele foi no Flow já? Eu não sabia não, faz tempo que ele foi? Caraca, não é que ele foi mesmo? Reversa para recuperar a sua energia, as suas técnicas. O Yuta, ele diz que a sensação de esgotar as suas técnicas Jujutsu é totalmente diferente da exaustão provocada por danos físicos e que mesmo que um motor não demonstre defeito, ou seja, mesmo que o corpo do Gojo esteja bem, se ele sobreaquecer, o motor vai funcionar de forma anormal e assim só vai poder esperar até esfriar, ou seja, o Yuta, ele sugere que não teria o que o Gojo fazer a não ser esperar até ele poder voltar a usar as suas técnicas. A gente viu lá no capítulo 179 que logo depois que um usuário usa a sua expansão de domínio, ele passa a ter dificuldade de usar as suas técnicas porque ele sofre uma espécie de burnout temporário. Mas basicamente o que o Gojo fez foi, ao invés de usar a sua energia positiva para curar os seus danos físicos, como ele vinha fazendo, né, ele usou a energia positiva para recuperar uma das suas técnicas inatas. A princípio pode não fazer sentido ele gastar energia positiva para poder recuperar energia se a gente for parar para pensar dessa forma. Trocaria 6 por meia dúzia ou até pior. Mas o Gojo ele deu um jeito de pelo menos recuperar o seu brilho vermelho através da energia positiva pelo fato do brilho vermelho ser uma técnica que já utiliza de energia positiva como base, então por isso que ele conseguiu esse atalho, né, e recuperou o seu brilho vermelho mais rápido e as outras técnicas não. Pelo menos essa é a minha interpretação que eu vejo para esse subtópico, mas eu acho que ainda é uma parte de toda essa batalha que tá aberta ainda a interpretações, então eu quero saber a opinião de vocês também. Voltando ao capítulo, Sukuna ainda com a sua... Não sei, Bruno, eu vim aqui pegar spoiler.
Eu tô aqui pra pegar spoiler, eu não li. Tudo que você falar pra mim é verdade. Ativada é provocado por Satoru Gojo a expandir ao máximo a área de atuação dos seus cortes, e nesse momento Satoru Gojo responde expandindo o seu domínio pela segunda vez. Satoru Gojo havia nesse momento alterado as condições do seu domínio, fortificando ainda mais a sua parte externa em troca de enfraquecer a parte interna para evitar que ela fosse quebrada pelos cortes externos do Sukuna. Todo mundo obviamente fica espantado que o Gojo conseguiu alterar as condições da sua expansão tão rápido assim, mas isso é algo que eu acho que assusta só os personagens de dentro do mangá mesmo, porque eu acho que nunca foi passada uma impressão de que mudar as condições dos seus poderes fosse algo difícil de fazer. Parece que é só você pensar e pronto. Pelo menos essa é a impressão que é passada pra gente. Satoru Gojo É só ter a ideia e fazer Sukuna funcionar. consegue usar a amplificação de domínio mesmo dentro da expansão de domínio, ou seja, uma técnica de barreira dentro de outra técnica de barreira. Barreira da barreira. A amplificação de domínio é essa aura que envolve o corpo do usuário e serve para ultrapassar técnicas inatas como o infinito do Gojo, por exemplo, e que o Sukuna está usando. E vocês podem perguntar, tá, mas o Sukuna já não poderia ultrapassar o infinito do Gojo com os seus golpes só pelo Gojo estar dentro da sua expansão? Não, porque o Gojo ativou a sua expansão de domínio pela segunda vez, então nenhum acerto garantido vai acontecer até que uma barreira seja quebrada, uma expansão de domínio seja quebrada. Por isso, o Sukuna ele também está usando a sua amplificação de domínio para poder ultrapassar o infinito do Gojo, mesmo antes da expansão do Gojo quebrar e ele já poder ali aplicar uns golpes enquanto isso, né, antes da barreira dele quebrar. Teoricamente, a gente sabe que não se pode usar a amplificação de domínio ao mesmo tempo que se usa técnicas inatas. Então por que o Sukuna ele tá usando da sua expansão de domínio junto da amplificação de domínio? Isso porque técnicas de barreira como expansões de domínio não são técnicas inatas. O que seriam técnicas inatas nesse caso seriam os cortes do Sukuna provenientes do seu acerto automático dentro da sua expansão de domínio. E o capítulo menciona que quando as técnicas inatas estão imbuídas como parte da regra de uma expansão de domínio, aí tudo bem, tá valendo. Ou seja, o Sukuna só não pode usar as suas técnicas de corte enquanto usa a sua amplificação de domínio se ele usar por conta própria, mas é possível ele usar as suas técnicas de corte via a sua expansão de domínio. Ele basicamente terceiriza o processo e dessa forma ele consegue burlar essa limitação. E depois de uma trocação franca... É pior que agora eu quero rir, porque tá, as técnicas de corte é o que tá pra fora da expansão de domínio do Gojo. Daí ele pode continuar usando isso porque tá junto, porque é inato, é isso? Porra! É, vai cair no Enem? Nossa, é muito difícil entender os poderes sem acompanhar, tá ligado? Sem acompanhar o mangá, tipo, literalmente só ouvindo o vídeo, tá ligado? Sem, tipo, nem conseguir imaginar direito os poderes, porque eu não vi. Porra, deixa eu voltar um pouquinho pra eu ver se eu entendo melhor. Boa noite, Mike. Domínio, aí tudo bem, tá valendo. Ou seja, o Sukuna só não pode usar as suas técnicas de corte enquanto usa a sua amplificação de domínio se ele usar por conta própria, mas é possível ele usar as suas técnicas de corte via a sua expansão de domínio. Ele basicamente terceiriza o processo e dessa forma ele consegue burlar essa limitação. E depois o Sakana é roubado. Não, pelo que eu entendi, as técnicas inatas vêm do próprio Sukuna, mas não são da expansão. Ah, tá bom. De uma trocação franca, Satoru Gojo percebe que o acerto automático dos cortes da expansão de domínio do Sukuna estava desativado. Só que como é que o Gojo ele percebeu isso nesse momento se, enquanto as expansões estão disputando entre si, o acerto automático delas não funciona? E a resposta para isso, ao meu ver, talvez seja devido à percepção aguçada que ele tem através dos 6 olhos, né? E que talvez tenha feito ele conseguir perceber que alguma coisa estava diferente, alguma coisa estava estranha na expansão do Sukuna. Ah, deve fazer um barulhinho de chuva, né? Quando tá cortando lá pra fora. Eita, lá vem. 2 textão lascado.
É tipo assim, ele invoca a expansão e manda as técnicas de corte, já que o Sukuna não consegue, enquanto tá usando a técnica que inutiliza o infinito do Gojo. Roubado, sei lá, porque entendi, mas não sei, eu tô com medo de não ser isso, e vocês tentarem explicar de novo, eu não entender de novo, e daí eu ficar chateada. Pô, as técnicas inatas são os poderes que nascem com o feiticeiro. A expansão apenas imbui e as usa como regra de expansão. Mas a expansão em si não é uma técnica inata, e sim uma técnica de barreira. Pode crer. Como diria o Michi, Jujutsu você não tenta entender. Jujutsu você só sente e tá tudo bem. Eu concordo com o Michi, entendeu? Ainda mais pra alguém que não tá lendo, que só quer saber o que tá acontecendo. Que só quer, tipo, é isso que tá acontecendo. Ah, expansão, corte, eles estão se batendo lá. Ah, ele quase morreu, ou o outro quase morreu. Ah, entendeu? Só quero entender o que tá acontecendo, entendeu? Não quero fazer um Enem, sabe? Em resumo, são técnicas de barreira com regras postas pelo dono da expansão. Obrigado, MR. Diferente, alguma coisa estava estranha na expansão do Sukuna. E além do Gojo ter percebido algo estranho, ainda tinha outra coisa suspeita acontecendo, que era o Sukuna não desgrudar um único momento sequer do Gojo, roçando nele de todo jeito possível, a todo momento. E o Gojo, tipo, mano, sai daqui, cara, não tem espaço, tu já expandiu o domínio aí, tamo aí com um monte de expansão, sai de perto. Enfim, logo em seguida, vemos o Kenjaku num flashback alertando o Sukuna que dentro da expansão do Gojo, somente o próprio Gojo, como a gente sabe, e quem estiver em contato físico direto com ele, não vai sofrer os danos do acerto automático do vazio ilimitado. Então aqui existem duas possibilidades. Primeiro, pode ser que o Sukuna estivesse em contato direto com o Gojo para caso a sua expansão fosse quebrada e ele assim já garantir que não ia sofrer o acerto do vazio ilimitado, ou a segunda possibilidade, que seria o Sukuna ter que permanecer em contato direto com o Gojo pelo fato dele ter desativado o seu acerto automático de cortes. No caso, os acertos das suas expansões só se anulariam se os dois acertos estiverem ativados, mas como o Sukuna desativou o acerto da sua expansão, ele ficou suscetível ao acerto do ilimitado, mesmo com as duas expansões ainda de pé e se chocando e igualadas. Por isso ele precisava se proteger ficando em contato com o Gojo. Então pode ser que esse seja o motivo para ele precisar se proteger ficando em contato com o Gojo, e por isso o próprio Gojo teria percebido que o seu acerto automático, da expansão do Sukuna estava desativado. E é nesse momento que entendemos o plano do Sukuna. É revelado pra gente que ele também tinha alterado as condições da sua expansão. Para fazer a sua expansão de domínio ficar ainda mais poderosa para essa ocasião, Sukuna removeu a condição do acerto automático do Santuário Malevolente em troca de aumentar ainda mais o poder da sua expansão do lado de fora do domínio, e por isso, mais uma vez, o domínio de Satoru Gojo é quebrado. E podemos ver Satoru Gojo voltando a ser cortado pelo acerto automático do Sukuna. Ué, mas ele não tinha desativado essa função de acerto automático? Como é que ele tá executando aí? Pois é, pelo visto ele desativou só enquanto ocorria a disputa entre os domínios, ou pode ser que ele naquele momento estivesse usando seus cortes diretamente no Satoru Gojo e não através do acerto garantido da sua expansão de domínio, mas isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Por enquanto, vemos Satoru Gojo dizer que aqueles foram apenas cortes superficiais devido a uma técnica que ele aprendeu ainda quando criança, mas que por algum motivo ele parou de usar depois de um tempo, não precisava mais. E o nome dessa técnica era a emoção da pétala decadente, uma técnica de barreira antidomínio que é passada secretamente dentro das 3 grandes famílias de feiticeiros. E eu tenho certeza que todo mundo pensou que esse seria o tal poder oculto do protagonista contra o vilão milenar que nunca tinha sido mencionado antes e que seria a chave para a vitória. Mas não, galera, meu amigo. Olha, Alisson, esses dias eu falei, nossa, mas o Gojo do mangá tem horas que é intancável. Veio gente falar, ai, só você que acha isso. O Gojo é lindo no mangá.
Cara, ou tem muito traço do mangá que, tipo, você fica, nossa, que diabo. E tem gente que, não, muito lindo. Tem gente que até prefere. Eu fico, meu Deus do céu. Parece que você está me entendendo mal, então Pior que, mano, tipo, eu não consigo achar bonito o Gojo do mangá, cara. Não dá. deixe-me dizer. Eu resolvi colocar um dos cortes onde eu falo que eu não gosto do Gojo do mangá, só pra contextualizar. Tipo, eu acho ele feio no mangá. Isso é questão de gosto, de opinião. Eu até peguei alguns frames aqui. Tipo assim, eu acho ele feio. Mas você não entende de arte. Ai, o que é Akutami é incrível. Eu não tô falando mal da arte do cara, eu não tô falando mal do traço dele. Eu sei que o Gojo acaba ficando assim, porque o GG Akutami, ele tá tentando fazer uma impressão de movimento, uma impressão de tipo, ai, ele percebeu alguma coisa, ele tá assustado. Eu sei, mas eu não sou obrigada a achar bonito. Tipo, sendo um bagulho incrível, revolucionário ou não, eu não sou obrigada a achar bonito, cara. Tipo, eu não leio mangá. A maior parte das vezes que eu vejo alguma coisa é nos vídeos do Bruno Bandeira. E naquele momento específico, onde, tipo, eu falo, nossa, não consigo achar ele bonito, era bem um frame onde o Gojo tava bizarro, cara. Tipo, por que é tão difícil de entender isso? Simplesmente eu acho mais bonito do anime. Eu conheci o Gojo pelo anime. Aí, de repente, eu vejo um frame dele desse jeito assim. Porra, a primeira impressão que eu tenho, pô, o Gojo do mangá é muito feio. É questão de gosto, cara. Meu Deus, como as pessoas são chatas. Que bom que pelo menos tem gente que concorda comigo. E que seria a chave pra vitória. Mas não, galera, meu amigo. Jujutsu chega da raiva. É extremamente bem amarrado. Por incrível que pareça, essa técnica apareceu no capítulo 108 do mangá através da família Zenin. Nesse capítulo, vemos que a emoção da pétala decadente envolve o usuário numa aura de energia amaldiçoada que contra-ataca no momento em que o acerto automático de uma expansão entra em contato com ela. A própria energia amaldiçoada do usuário contra-ataca automaticamente, counterando qualquer ataque com um nível de força suficiente para anular o ataque. Claro que essa não é uma técnica absoluta, já que a gente viu lá no capítulo 108 o Naobito Zenin sofrendo, sendo atingido por ataques provenientes de força física, que agora a gente vê nesse capítulo que até mesmo ataques de energia amaldiçoada como os cortes do Sukuna também não são inteiramente defensáveis, mas ainda é algo mais eficaz do que o domínio simples como citado nesse capítulo. Então olha só, como essa é uma técnica que foi criada para counterar acertos automáticos de expansões de domínio de outras pessoas, isso provavelmente significa que o acerto automático do Sukuna foi reativado depois que a expansão do Gojo foi quebrada. Mas para surpresa de todo mundo, Gojo expande o seu domínio pela terceira vez seguida. Sim, galera, finalmente temos a prova empírica do que havia sido dito na primeira temporada, que o Satoru Gojo é um dos poucos feiticeiros capazes de ativar a sua expansão de domínio mais de uma vez no mesmo dia. Só que dessa vez a sua expansão cobre uma área muito maior do que antes, para que ele fosse capaz de cobrir toda a área de atuação da expansão do Sukuna. Mas o risco levantado pela Mei Mei é que expandir um domínio desse tamanho diminuiria a precisão do domínio, tanto que dessa vez a expansão do Gojo aparece pra gente de forma transparente, como se estivesse mais fraca, diferente das outras vezes que a expansão dele era totalmente opaca. Só que algo estranho parecia acontecer com a expansão do Gojo. Aquela expansão enorme parecia cada vez menor a ponto de ficar do tamanho de uma pequena bola. Ou seja, mais uma vez, Satoru Gojo alterou a condição do seu domínio para que ele pudesse aumentar e diminuir a sua expansão da forma que ele quisesse. Primeiro aumentando o tamanho da sua expansão e cobrindo toda a área da expansão do Sukuna, e depois comprimindo o tamanho da sua própria expansão a ponto dela ficar tão densa que seria impossível do Sukuna fugir. Ou pelo menos essa é a intenção de Satoru Gojo. Mas
Vale lembrar, né, que tudo tem um preço. Se o Gojo ele adquirir uma vantagem como essa, isso significa que ele também deve ter tido que sacrificar alguma coisa que a gente só vai saber semana que vem. Eu vou saber agora. Foi uma excelente jogada do Gojo, mais um capítulo onde o homem permanece na vantagem, olha só vocês, né? E de forma geral, esse foi um grande xadrez 4D entre o Gojo e o Sukuna, alterando as condições das suas próprias expansões de domínio para se adequar à batalha e conseguir permanecer na vantagem. Eu quero saber o que o Sukuna ele pode fazer para sair dessa, hein? Será que ele vai conseguir quebrar a expansão do Gojo de dentro para fora ainda assim? Ou será que ele vai ter que partir para outros artifícios, outras artimanhas? Eu quero ler a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, e caso você tenha ficado ainda meio perdido em tudo que tá acontecendo, você pode assistir o review dos últimos capítulos do mangá de Jujutsu para se inteirar um pouco mais de tudo que aconteceu dos capítulos anteriores e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, combinado? A gente se vê semana que vem, até a próxima, tchau. Obrigado, Bruno. Que eu entendi. Estavam lá se batendo, aí o Sakana tava querendo ficar coladinho no Gojo. Aí, ai, tô coladinho. Era pra tentar evitar lá os negócios. Aí ele percebeu a paradinha. Aí ele conseguiu quebrar a expansão do Gojo. Aí atacou o Gojo com os cortes. Aí o Gojo usou a técnica milenar. Aí ele não tomou mais os golpes, mas ainda assim alguns ele estava tomando. Aí o Gojo falou, foda-se, expansão de domínio pela terceira vez. Fechou o Sakana numa lata de sardinha bem bufada. E agora a gente vai descobrir se eles saíram ou não. E aí eu conto pra vocês se eu esperava ou não. Satoru Gojo está acabado. Sukuna revela como vai derrotá-lo usando o Mahoraga, esse daí mesmo. Aí, rapaziada, vocês vão falar assim, Kátia, você sabe o que é o Mahoraga? Eu vou falar assim, olha, não sabia, mas eu acho que é um bichão aí, muito potente. Que o Sakana aí tava todo esse tempo tentando juntar a força aí pra atacar no bicho. Aí eu vou falar, aí vocês vão perguntar, Kátia, mas como é que você sabe disso? Eu vou falar, nossa, o Bankai me deu spoiler. Que é o que mais ou menos eu sei aí, é que esse Mahoraga, meu Deus do céu, Mahoraga, ele, tipo, meio que vai aprendendo os seus golpes, né? Um negócio assim. E daí, não lembro mais. Aí, tipo, cada vez que ele aprende um golpe, ele não toma mais o golpe, né? É um negócio assim, que ele é muito roubado. Mas aí não sei. Meio que daí ele se adapta e evolui, e aí é isso aí. Cheater, até que eu sei alguma coisa. De outro spoiler aí que me deram. Que estes olhos puderam ver através... O Gojo começa a chegar no limite da sua energia amaldiçoada e a situação piora cada vez mais. O feiticeiro mais forte da atualidade parece estar prestes a ter que enfrentar, finalmente, a sombra mais poderosa de todas, o General Silas Mahoraga. E o pior de tudo é que a sombra do Mahoraga parece estar se adaptando ao estilo de luta de Satoru Gojo, mesmo sem precisar ser invocada, e permanece sendo guardado pelo Sukuna como a arma que dará o golpe final em Satoru Gojo no capítulo 228 do mangá de Jujutsu Kaisen. A coisa, olha só, já digo pra vocês que, olha, vai parecer que eu tô tirando o corpo fora, mas eu já falei pra vocês, desde o começo, a coisa nunca pareceu estar muito favorável para o Satoru Gojo, e a coisa parece cada vez mais evidente quando a gente lê esse capítulo, galera. Mas a esperança não tá perdida, calma que ainda tem jogo, calma, a gente só tá no que? No 7º capítulo dessa batalha? Com certeza ainda vai ter mais alguma coisa pela frente ainda. Mas enfim, mais um capítulo com bastante ação e bastante informação que a gente vai procurar sempre simplificar e explicar ao máximo nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu pra vocês, como a gente já vem fazendo toda semana. E, inclusive, galera, essa semana tem também episódio da 2ª temporada de Jujutsu, então lembra de conferir a sua inscrição no canal pra não perder nenhum vídeo sobre esse... E a gente vai assistir o EP dessa quinta no domingo, depois do EP de One Piece 1071, então domingo é o dia dos semanais.
Quem tá assistindo quiser ver junto, ó, domingão. É isso aí. Não é do Faustão, é do Cachão, olha só. Esse amontoado de conteúdo de Jujutsu que tá saindo agora a partir desse mês de julho, galera. Então, lembra de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assistir, combinado? Começamos o capítulo então, galera, com o Kusakabe e companhia discutindo sobre as mudanças que vem acontecendo com as expansões do Gojo e do Sukuna, sobre como a expansão do Gojo do lado de fora agora possui o tamanho de uma bola de basquete e que deve estar mais potente do que antes, sobre também como a expansão do Gojo com esse tamanho reduzido parece igual ao reino da prisão onde ele foi selado, ou seja, algo que externamente parece muito pequeno, mas internamente deve conseguir comportar os dois, caso contrário eles ficariam esmagados e a expansão naturalmente acabaria se quebrando. O Kusakabe e a galera discute mais algumas coisas sobre como funciona a expansão de domínio, mas eu acho que são detalhes menores mais pra, bom, contextualizar e rechear um pouco mais ali o diálogo, né? Deixar um pouco mais natural tudo que eles estavam discutindo naquele começo de capítulo. Mas seguindo, a gente vê o Yuta dizendo que assim como o Gojo diminuiu o tamanho da sua barreira para aumentar a sua potência, o Sukuna também reduziu a área de alcance dos cortes da sua expansão, priorizando uma maior liberação de energia amaldiçoada. E a gente vê a consequência disso com o domínio do Gojo começando a tremer incontrolavelmente e os cortes do Sukuna, da expansão do Sukuna, começando a vazar para fora da barreira do Gojo. A gente vê isso visualmente explícito pra gente com esses efeitos de cortes saindo da expansão da barreira que compõe a expansão do Gojo. E isso é um negócio que tirou uma dúvida particular que eu tinha, por exemplo, quando a gente teve o primeiro clash da expansão de domínio entre eles dois, né? A gente viu que a expansão do Gojo cobria uma determinada área, mas fora dessa expansão, a expansão do Sukuna, por cobrir naturalmente, né, uma área maior, fazia com que os cortes da expansão do Sukuna ficassem ali retalhando pelo lado de fora a expansão do Gojo, né, de fora para dentro, e na parte de dentro a gente não tinha esses cortes surtindo efeitos. Só que a minha dúvida que eu tinha era se esses cortes, né, da expansão do Sukuna, quando eles começavam a surtir efeito, se eles começavam a acontecer, a aparecer a partir do Sukuna e eles iam de dentro para fora, né, e dessa forma conseguiram ultrapassar e assim retalhar todo o exterior da barreira do Gojo, ou quando o Sukuna ele invoca a sua expansão de domínio, ele ativa a sua expansão de domínio, se todos aqueles cortes eles automaticamente começam a cobrir toda a área de alcance que ele determina. Parecia que era o segundo caso, mas aqui nesse capítulo, com essa consequência, parece que, na verdade, era o primeiro caso, já que a gente vê aqui nesse capítulo que é sim possível que os cortes do Sukuna eles consigam ultrapassar a barreira, né, que compõe a expansão de domínio do Gojo. E a gente vê o resultado disso, que foi o vazio ilimitado do Gojo sendo quebrado mais uma vez. Só que dessa vez a diferença é que o santuário malevolente do Sukuna também é desfeito, só que não de forma intencional por parte do Sukuna. A gente vê os pedaços do santuário começando a cair, como se não tivessem aguentado continuar de pé. E vemos o Sukuna aparecer com um rombo no peito e sangrando pela boca. Mas como isso exatamente aconteceu, né? Ficou um negócio meio oculto pra gente, porque a gente não viu exatamente o que aconteceu pra que a gente tivesse esse resultado, né? Ficou mais na perspectiva dos personagens que estavam assistindo e a gente interpretar o que aconteceu através das consequências do que a gente vê depois, como por exemplo, né, o Sukuna ele aparecendo com esse rombo no peito. E como exatamente ele sofreu aquele dano, já que a expansão de domínio do Gojo, ela não causa um efeito como esse. A gente sabe que a consequência da expansão de domínio do Gojo é fritar o cérebro da pessoa, né, deixar ela simplesmente lá doidona, paralisada, absorvendo aquela quantidade infinita de informações. Só que esse não foi o caso, a gente vê o Sukuna com aquele rombo no peito e isso significa que o Gojo, enquanto eles estavam ali lutando, enquanto as suas expansões estavam disputando entre si, eles permaneceram lutando um contra o outro e o Gojo ele conseguiu, por mais que a gente não tenha visto, ele conseguiu aplicar um dano no Sukuna e isso fica claro com a fala que a gente tem em seguida. A gente vê a fala do Kusakabe sobre o Gojo ter causado um dano considerável no Sukuna e por isso
Jujutsu ele não conseguiu mais manter a sua expansão de domínio, ou seja, pelo que deu a entender, o Sukuna ele conseguiu vencer na disputa das expansões de domínio, mas pelo fato dele ter levado aquele dano enquanto acontecia aquela disputa de expansões, isso fez com que ele ficasse no estado de exaustão e por conta daquele dano ele desativasse, não tivesse conseguido manter a ativação daquela expansão. E nesse momento vemos que ambos Satoru Gojo e Sukuna estão incapacitados de usar as suas técnicas Jujutsu mais uma vez pelo burnout que acontece sempre que um usuário usa a sua expansão. E isso a gente já vem discutindo e explicando nos últimos vídeos. Só que a gente sabe, os personagens também sabem que o Satoru Gojo ele consegue, de alguma forma que até mesmo o Yuta ele fica numa dúvida de como isso seria possível, o Satoru Gojo ele consegue recuperar as suas técnicas Jujutsu com técnica amaldiçoada reversa. E parece contraditório, como eu falei semana passada, porque como é que você vai conseguir recuperar as suas técnicas Jujutsu, né, a sua capacidade de exercer as suas técnicas que são compostas de energia amaldiçoada, usando de uma técnica amaldiçoada reversa que necessita de energia amaldiçoada, sabe? Parece um pouco contraditório e até o momento a gente não teve uma explicação clara para isso, mas de alguma forma o Satoru Gojo consegue executar um feito como esse. Só que não só ele, mas o próprio Sukuna parece, pelo menos é o que os personagens sugerem, que ele possa ser capaz de fazer isso também. Afinal, ele foi alguém que foi capaz de, com a ajuda do Kenjaku no passado, distribuir, né, a sua alma, repartir a sua alma em 20 dedos. Depois ele conseguiu exercer uma técnica de reencarnação, que a gente ainda não sabe exatamente como ela é possível de ser executada. Então, pela maestria, né, que o Sukuna é capaz de exercer com a sua técnica, pelo domínio que ele tem de técnicas amaldiçoadas, né, da manipulação de energia amaldiçoada, é esperado que ele seja também capaz de um feito como esse. E nesse momento a gente entra na parte mais importante do capítulo, que é quando o Satoru Gojo ele começa a indagar o porquê do Sukuna teimosamente se recusar a usar qualquer técnica Jujutsu além das que são concedidas pelo domínio mesmo agora. Ele diz, mesmo quando invertir as condições de dentro para fora... Boa noite, Hitsune, bom descanso, sonhe com o Gojo e o Sakana aí lutando. É isso. Mesmo agora, ele diz, mesmo quando inverti as condições de dentro para fora da barreira e a intensidade de dentro diminuiu, ele não tentou destruí-la de dentro. Ao invés disso, recorreu a um método extremamente arriscado. E esse método a gente viu no capítulo passado, né? O Sukuna, ele mudando a regra da sua própria expansão de domínio, sacrificando o seu acerto garantido dos cortes e dessa forma fazendo com que ele próprio ficasse suscetível ao acerto garantido do Gojo. Isso porque, quando duas expansões de domínio estão disputando entre si, os acertos garantidos se anulam nesse caso. É por isso que é por isso que os acertos garantidos... Os dois acertos garantidos se garantem, entendeu? Aí os dois ficam se batendo. É isso. Só passam a acontecer depois que uma expansão de domínio é quebrada. Só que nesse caso, o acerto garantido do Sukuna foi desativado de propósito por ele, para que, por outro lado, ele pudesse fortalecer ainda mais os seus cortes do lado de fora da expansão do Gojo. Estratégia essa que acabou dando certo. Ele conseguiu ainda assim, na segunda disputa das suas expansões de domínio, conseguiu destruir de fora para dentro a expansão do Gojo. Só que isso fez com que o Sukuna precisasse a todo momento estar em contato direto com o Gojo, roçando nele a todo momento para que o Sukuna não fosse atingido pelo acerto garantido da expansão do Gojo. Por isso, essa era uma estratégia tão arriscada, porque a partir do momento que ele não estivesse em contato com o Gojo, ele sofreria o dano. Talvez ele não ficasse paralisado como aconteceu com o Jogo, afinal a gente tá falando do Sukuna, né? Mas no mínimo, o Sukuna ele sofreria um desgaste considerável. Mas mesmo assim, o Sukuna preferiu fazer isso ao invés de usar as outras das suas técnicas, né? Outras de suas técnicas Jujutsu, como a flecha de fogo ou até mesmo a técnica das 10 sombras. E por quê? Para forçar o Gojo a permanecer numa disputa de expansão de domínio por mais tempo e fazer o Gojo ficar cada vez mais desgastado. Gojo então continua, e dentro do domínio, enquanto nossos comandos de acerto garantido se anulavam, Sukuna não tinha outro método de ataque além da amplificação
para superar o meu ilimitado, e isso representou uma grande vantagem para mim. Além disso, dentro do domínio não é possível usar os edifícios como fizemos antes para nos atacar, e para falar a verdade, durante esses 3 minutos em que o domínio foi destruído pelo lado de fora, eu até tive certa vantagem no combate. Então galera, isso tudo só reforça como o Sukuna poderia ter usado de outras das suas técnicas, ou até ferramentas amaldiçoadas que ele não usou ainda, ou até a técnica das 10 sombras. Só que ele não fez isso, e essa fala só reforça que o Sukuna tinha algo em mente. E é nesse momento que vemos o próprio Gojo se perguntar, apesar de tudo isso, então, por que o Sukuna não tentou usar uma Horaga com a técnica das 10 sombras? Gojo ressalta que o Sukuna adquiriu as memórias das conversas que o próprio Gojo teve com o Megumi, que pra quem não lembra, né, foi quando o Gojo ele diz para o Megumi que no passado os líderes do clã Gojo e do clã Zenin morreram se enfrentando, e o Megumi acreditava que isso só foi possível através do poder da sombra do Mahoraga, ou seja, o Sukuna agora com o poder do Mahoraga já poderia ter usado essa sombra para obter vantagem na luta, mas não, ele preferiu permanecer na desvantagem por algum motivo. E nesse momento podemos ver o Gojo usando da sua técnica dos 6 olhos para ver através do que o Sukuna estava planejando. E através da sua técnica, ele vê a roda do Mahoraga girando como um relógio contando as horas para entrar em cena e acabar com o Gojo. E por que que isso, galera, é tão perigoso? E o Gojo tava usando todas as técnicas dele, né? Cara, pois é, eu também não julgo o Sakana, né? De roçar no Gojo. Quem que não ia querer roçar o Gojo, né? Poxa. Mas e o do anime, então, quando você chegar em anime? Ai, ai. Fala é nada. Em cena e acabar com o Gojo. E por que que isso, galera, é tão... O do anime é melhor, entendeu? Mas o do mangá tem cenas que ele também é macetável. Perigoso. Essa sombra do Mahoraga, pra quem não lembra, possui a capacidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno. Se ele for ferido por um determinado ataque, a roda acima das suas costas gira, permitindo que ele se adapte. E caso o adversário use essa mesma técnica novamente, o Mahoraga ele vai contra-atacar. Só que o Sukuna ele não chegou a invocar o Mahoraga em batalha durante essa batalha, para que ele pudesse se adaptar, e essa foi a grande surpresa aqui. A gente viu recentemente o Sukuna usar a roda nele próprio ao invés de usar no Mahoraga a fim de proteger o Mahoraga de ser derrotado. O Sukuna, usando a roda nele próprio, foi capaz de fazer com que ele armazenasse toda a adaptação necessária para o Mahoraga vencer a luta antes que ele fosse invocado. E quando ele foi finalmente invocado, ele já estava adaptado e venceu a luta de primeira contra a Yorozu, que estava possuindo a irmã do Megumi. Só que a diferença nesse caso, e a parte inédita aqui nesse capítulo, foi que o Cara, Sukuna... muita novidade. Eu nem sabia que esse bicho aí já tinha... O bicho não. O bicho e a roda dele, sei lá, que ele tinha sido usado. Não sabia que a irmã do Megumi ia entrar no rolê também. Nossa, velho. Eu preciso tomar vergonha na cara e ler logo se eu for inventar de acompanhar essas coisas. Porque, tipo, tem muita coisa que já foi mostrada, que já foi falada e tal. Mas quem não acompanha fica, caralho, isso aconteceu, né? Que loucura. Que coisa, hein? Olha só. A técnica lá do cara lá do Zenin, que agora o Gojo usou, também já tava ali, entendeu? Só que, né? É mesmo? Tá ligado? Será que o Gojo consegue destruir a roda do Sukuna? Eita! Esse negócio de destruir a roda, né? Acho que consegue. O Gojo destrói qualquer roda, qualquer botão, qualquer biscoito, entendeu? É isso. Nesse caso, e a parte inédita aqui nesse capítulo foi que o Sukuna ele nem sequer invocou a roda para usar nele próprio, e por isso o Gojo ele fica meio perdido no que tá acontecendo. Ele foi capaz de esconder a roda, provavelmente dentro da técnica das 10 sombras, e mesmo ele teve que esconder a roda, ele ficou com medo. Distância, ela está se adaptando ao Satoru Gojo, já que a gente viu ela girando, e quando ela gira, significa que uma adaptação foi feita. Agora, voltando ao capítulo, né, a gente vê o Gojo se perguntando se o Sukuna teme que o Mahoraga seja destruído com um único golpe, e é exatamente isso, galera.
Caso o Sukuna ele invocasse o Mahoraga enquanto o Gojo ele ainda tem um estoque energético muito grande, isso colocaria o Mahoraga em risco de ser derrotado, porque para você conseguir vencer o Mahoraga, você precisa, meu amigo, entrar com um golpe certeiro para que ele seja derrotado de uma única só vez. Caso isso não aconteça, o Mahoraga ele vai se adaptar às suas técnicas e vai de alguma forma se sobrepujar em relação a você. E é isso que o Sukuna está planejando. O Sukuna ele pretende desgastar o Satoru Gojo para que ele fique com baixo estoque de energia amaldiçoada. E não destrua isso faça com que Mahoraga. o Mahoraga ele só entre no final para finalizar o Satoru Gojo da mesma forma que ele fez contra a irmã do próprio Megumi, né, que estava sendo possuída. Então, galera, por mais que o Gojo ele possa saber como o Mahoraga ele funciona, das suas capacidades de adaptação, o que o Gojo ele não sabe é que, apesar dele não ter sido invocado, ele já estava se adaptando ao estilo de luta do Satoru Gojo, às suas técnicas. O que o Gojo ele pensava é que, para que o Mahoraga ele começasse a se adaptar, ele precisaria primeiro ser invocado, ou no mínimo que a roda estivesse sendo usada pelo próprio Sukuna, coisa que não foi, né, testemunhada pelos mocinhos, então, né, também não teria como ser cogitado por eles. Agora, aquele sanguezinho saindo pelo nariz do Gojo é o que já deixou a galera meio preocupada, meio suando frio de cabelo branco, né, galera? Mas é aquilo, provavelmente foi por ele ter usado da técnica dos 6 olhos para conseguir enxergar dentro da técnica das 10 sombras e assim ver aquela roda se modificando ali, né, girando e sofrendo as adaptações que ela precisa fazer, mas isso talvez, no mínimo, já é um indício de que o Gojo está se aproximando do seu limite. Não acho que ele vai já estar próximo, tipo, nossa, já tô morrendo. Também não acho que já tá no limite, né? Mas já é um indício de que a coisa tá ficando ruim, cara, né? alegria em Jujutsu não existe. Alegria em Jujutsu é só na opening e na end, entendeu? Que vem a musiquinha, vem a galera felizinha, a primeira end, todo mundo dançando com roupinhas, entendeu? O pessoal assim lindo. Ai, pegar um trem aqui. Ai, eu e o meu amigo Gueto aqui, nossa, como nós somos amigos, olha a Choco aqui, entendeu? A alegria é só na opening e na end. No anime, velho, é todo mundo fudido, lascado, se fudeu, entendeu? A alegria em Jujutsu é igual a alegria em Chainsaw Man, inexistente. Essa geração nova de mangás e animes é só tristeza, entendeu? Só tristeza, morte e tristeza. Chegando ali, já tá começando, já tá no clímax. Do jeito agora, que a gente gosta. O que a gente precisa saber é se o Gojo, agora tendo dessa informação, ele vai conseguir armar algum plano para conseguir evitar que isso aconteça. Quem sabe, já que a roda está separada do Mahoraga, ele consiga acessar de alguma forma ali, né? E destruir aquela roda de adaptação. Pode ser uma possibilidade, enfim. Alegria igual a minha tomando spoiler. Todas as terças-feiras eu faço questão de dar spoiler de Chainsaw Man para o Gizinho. Muito bom. O que eu quero saber agora são as teorias de vocês aí nos comentários. E minha teoria, o Mahoraga foi explodido. Já tomei spoiler disso aí. De quem? Não lembro. Mas eu sei que foi 2 tapas e o Mahoraga foi de bala, entendeu? Mentira, não sei se isso é verdade. Mas eu acho que não é mentira. Eu ouvi isso aí de alguém. Possivelmente do Bankai. Mas não sei. Gojo explodiu a roda dele? Sei lá, eu ouvi dizer que esse Mahoraga aí foi de vala muito fácil. Mas agora exatamente o que aconteceu? Preciso que alguém patrocine, né? Pra eu descobrir, né? Mas quem tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve. E é isso aí.